Fala, galerinha de xadrez, tudo beleza? Ó, dando sequência aí à nossa playlist de carnaval aí, o Vassily Ivanchuk, as partidas do gênio Vassily Ivanchuk. E a gente tem uma partida aqui muito bacana do Ivanchuk contra o Alexei Shirov. Também é um dos lances mais emblemáticos, aí, um dos lances mais criativos, talvez, da história do xadrez acontece nessa partida. Vamos dar uma olhada no excêntrico, o campeão sem coroa, o gênio Vassily Ivanchuk aqui de brancas, jogando contra o Alexei Shirov. Vamos lá. D4 aqui pelo Ivanchuk, D5, peão da dama, né? C4, C6, então a gente tem a defesa eslava aí no tabuleiro. Cavalo C3, cavalo em F6, cavalo F3, E6, então indo para uma semi-eslava com E6, então caracterizando a semi-eslava. Bispo G5 foi jogado, D toma C4, a semi-eslava aceita, né? Aqui aceitando então o peão de C4 e aqui E4. Então as brancas entregaram aqui, o Ivanchuk entregou um peão para poder ter um centro mais sólido aqui, conseguiu jogar E4, já está ameaçando E5, o cavalo está cravado, né? Esse peão agora está atacado também, então uma excelente continuação aqui. E aqui o Shirov joga o lance B5, é um lance teórico ainda, tá? Então aqui na verdade nessa linha as pretas tentam defender aqui o peão de C4, é a variante Botvinnik da semi-eslava, tá? Elas tentam fazer essa estruturinha aqui, defendendo realmente aqui o peão de C4 e permitindo o avanço de E5, que foi como continuou na partida. E5, agora o cavalo está atacado pelo peão, se ele sair, perde a dama, só que as pretas têm um recurso ainda na posição, que é o lance H6. Agora o bispo está atacado, o bispo volta aqui para H4 e agora G5. Continua sendo teórico até aqui, é um sacrifício bem temático, bem conhecido aqui, tá? Por enquanto, que é o cavalo toma aqui em G5, né? Peão toma em G5 e o bispo toma em G5. Na verdade é um sacrifício, não é bem um sacrifício, né? Porque agora esse cavalo aqui está cravado, né? E ele vai recuperar a peça então. Cavalo BD7 foi jogado, E toma em F6, bispo B7. Então na posição as brancas já têm um peão a mais. E vamos ver como é que a partida continua. G3, então vai brigar aí pela diagonal. C5, abrindo um ataque aqui sobre a torre. D5 fechando a diagonal. Dama B6 foi jogado, bispo G2, aqui as negras deram grande roque e as brancas deram roque, aqui o Ivanchuk. A partida segue com B4, atacando aí o cavalo agora vem para A4, com o tempo aí sobre a dama, agora as brancas direcionando aí as peças com ataque na ala da dama. Dama B5, saindo do ataque, vale dizer que o cavalo aqui está defendido, né? A3 então, tentando abrir a posição, tentando abrir aqui a coluna da torre. E toma D5 foi jogado, A toma B4, abrindo então a coluna A, C toma B4 e o lance bispo E3 aqui pelo Ivanchuk. Colocando pressão, né, no peão de A7, trazendo pressão aí, colocando as peças todas direcionadas aqui na ala da dama, né? Opa, colocando as peças aí direcionadas na ala da dama, tá? O cavalo, a torre, realmente essa é a estratégia aqui do Ivanchuk. Cavalo C5 bloqueando então o ataque ao peão. E aqui, dama G4, cheque foi jogado. Torre cobrindo aqui em D7. Né? Agora, se jogasse, por exemplo, aqui com rei B8, aqui as brancas teriam um lance vencedor aqui, que seria o lance dama D4. Tá? Esse lance aqui é completamente vencedor. Esse cavalo aqui, ele tá atacado várias vezes, né? 3 vezes. Não dá para tentar defendê-lo, né? Por exemplo, se jogar aqui torre aqui em C8, bom, aqui as brancas podem continuar com o bispo toma D5 e é um ataque feroz aqui, né? Então aqui vencendo já para as brancas. Se não jogar torre C8, se jogar cavalo toma, a dama toma aqui em A7, né? Depois de rei C7, a torre toma aqui em A4 e as brancas também têm um excelente jogo aqui, tem tudo para vencer, tá bom? Se jogar, mas joga a torre A8 aqui para tentar prender a dama e tal, dá até para tomar, tá bom? E depois de bispo toma, torre toma. Apesar da dama a menos, aí a posição é muito boa para as brancas pela exposição do rei, pela atividade das peças, né? C3, ó, por exemplo, B toma, bispo F4, a gente já vê que as pretas estão em muita complicação realmente nessa posição, tá? O bispo está cravado, né? Não pode sair daí senão cai a torre. Aqui é uma posição vencedora para as brancas, tá? Então aqui cheio dos truques, né? Dama G4 com perigos aí na posição, por isso torre D7 foi jogado aqui pelo Shirov. E agora, gente, um dos lances mais incríveis aí da história do xadrez, né? Nas mãos, claro,
do Vassili Ivanchuk, do gênio maluco, o Vassili Ivanchuk, criativo demais, né? E se você quiser então dar pause até encontrar aí um lance muito criativo realmente, e vale a pena, vale a pena. Espero que você encontre aí, espero que você encontre esse lance aí. Bom, se você colocar aí essa posição no computador, eles mandam você jogar aqui uma sequência com bispo toma C5, e depois de bispo toma C5, cavalo toma C5, dama toma C5. Depois dessas trocas, a torre de F em E1, né, querendo vir aqui para E7, uma vez que a torre está cravada. A torre D8 já se antecipando na defesa, torre E7, rei C7 saindo da cravada, torre de A E1 e bispo C6. As pretas teriam defendido muito bem a posição. Mas agora as brancas têm um peão passado aqui, posso jogar H4, mas as pretas também têm peões passados perigosíssimos aqui, e essa posição é muito difícil de você avaliar, inclusive, e saber dizer quem está melhor numa posição como essa, tá? O Ivanchuk não quis entrar nesse tipo de situação, e ele vai para um lance bastante original. Espero que você tenha encontrado esse lance aqui, ó. Dama G7 foi jogado, pasmem, Dama G7. Espero que vocês tenham encontrado aí esse lance, né? Mas ele é realmente surpreendente para a maioria das pessoas, né? Para 99% aí das pessoas é um lance surpreendente, né? Acredito que para o Shirov tenha sido também, né? Ninguém espera esse lance na posição. E vamos ver, né? Qual que é a ideia por trás, como é que a partida continua. Bom, uma das ideias aqui do Ivanchuk, ele está atacando a torre, né? Não precisa dizer isso está bem claro. E caso o bispo capture a dama, que é como seguiu na partida, olha o que acontece agora. Depois de peão toma bispo, bom, o Ivanchuk já tem um bispo aí pela dama, né? E agora a torre está atacada. Só que mais do que isso, né? O bispo era um dos defensores aqui de C5. Então ao capturar a dama, agora esse cavalo está solto aqui, né? Tá caindo. E depois de peão toma, então, com o tempo sobre a torre, as pretas têm que escolher se vão salvar o cavalo ou se vão salvar a torre. E se capturar aqui a torre, ainda o peão se promove para uma... vai ser coroado, né? Vai virar uma dama. Então as pretas têm que jogar aqui o lance torre G8. E agora, então, tá caindo aqui em C5 duas peças já pela dama, né? Se ele conseguir 3 peças pela dama, já é suficiente, né? 3 peças menores por uma dama, às vezes são até melhores, né, do que uma dama. A D4 foi jogado aqui, atacando então o bispo, e abrindo aqui possibilidades de troca. Bispo toma B7, cheque, torre toma B7, cavalo toma B7, e agora as pretas podem capturar aqui o cavalo, seja com a dama ou com o rei, mas o Shirov, ele acredita que esse bispo aqui é muito forte, né? Se dama toma ou rei toma, tem bispo toma D4, né? O bispo vai ficar protegendo o peão de G7 e as brancas vão ficar bem na posição, né? Então aqui ele prefere continuar com dama B6, o cavalo continua atacado, e agora o bispo também está atacado, né? E as pretas têm peões fortes aqui. Então a partida segue com bispo toma D4, o Ivanchuk não quer esses 3 peões aí descendo, né? Então já que vai perder uma das peças, que pelo menos leve mais um peão. A dama toma D4, e agora a gente tem então uma situação de 2 torres contra uma dama. 2 torres em geral, né, são ligeiramente melhores do que uma dama, e torre contra cavalo. Em geral a torre é melhor do que o cavalo, né? A posição de peões, a situação de peões tá 5 peões contra 4. O ponto todo é que o rei aqui continua numa situação exposta, né? E vamos ver se o Ivanchuk consegue tirar algum proveito disso. Torre de F em D1, então não salvando o cavalo, mas atacando a dama. A dama toma B2, cavalo D6 cheque, rei B8 e agora torre de D em B1, atacando a dama e fazendo um raio-x nesse peão, né? E aqui então, dama toma G7 foi jogado, se livrando desse peão na 7ª aqui, perigosíssimo do Ivanchuk, né? Agora a partida segue com torre toma B4 cheque, rei C7 aí atacando o cavalo e o bonito lance torre A6. Esse lance defende aqui o cavalo está segurando a casa B7 e agora as brancas estão ameaçando começarem um ataque aí fervoroso contra o rei do Shirov. O Shirov joga a torre B8 aqui propondo as trocas e aqui um lance muito bacana aqui do Ivanchuk. A torre toma em A7 dando cheque, desprotegendo o cavalo, né? No entanto o rei é o protetor da torre aqui de B, né? Então agora o Ivanchuk vai conseguir ganhar um materialzinho bacana aí, né? Porque o rei não consegue mais defender aqui a torre, né? Essas casas aqui estão todas ocupadas, então a continuação é forçada, né? Rei toma D6 aqui, a torre toma B8, e agora 2 torres contra uma dama, já são
em geral um pouco melhores, e ainda 3 peões contra 2. Só que esse peão aqui é um peão avançado, né? Um peão passado. Será que é perigoso isso? Vamos ver como é que a partida continua. Dama G4, a torre D8 cheque, rei C6. E depois de torre A1, o Shirov abandonou a partida. Olha que partida brilhante, né? Por que ele abandonou? Você pode estar se perguntando. Bom, aqui depois de torre A1 não tem como evitar, né, a sequência de torre C1 e torre aqui futuramente, né, quando a dama sair, a torre dando cheque capturando o peão, tá? Então as duas torres vão poder capturar esse peão. E mesmo que a dama e o rei capturem as duas torres, mesmo que as brancas troquem as duas torres por esse peão e pela dama, aí as brancas vão ter um final vencedor aqui de rei e 3 peões contra rei e peão, tá bom? Então por isso que aqui o Shirov abandonou, tá? Vamos colocar aqui, ó, rei C5, torre C1, uma possível continuação aqui, dama F3, torre C8 cheque, rei D6, ou se quisesse, bom, defender o peão. Aqui de qualquer jeito, né? Aqui a gente vê que o peão tá caindo, né? Ah, mas e se as pretas tivessem defendido aí, continua defendendo, joga aqui, joga um F5 aqui para jogar F4, tá bom, aqui simplesmente torre C8, rei B5 ou rei D5, tanto faz, torre toma, né? E a gente vê aqui essa situação de final vencedor aqui para as brancas, tá bom? 3 peões aqui, podia até ter avançado aqui H4 ao invés do rei, enfim, qualquer lance aqui vai ganhar para as brancas, tá bom? Então, mais uma vez, uma partida brilhante, né? Brilhante. Vamos voltar ali no lance dama G7, né? Depois de torre D7, eu tenho certeza que o Shirov teve que tomar um copo d'água aí depois desse lance dama G7, né? Levantar da mesa aí, fazer alguma coisa, porque deve dar até tontura, né? Você tá jogando aí, o cara jogar, o teu adversário jogar um lance como dama G7, né? E que vai ter compensação muitos lances depois. O Vasily Ivanchuk realmente é um jogador genial, jogar isso contra um Shirov, né? Ele não tá jogando isso contra um amador, não tá jogando isso, né, contra um jogador ali, jogadores numa simultânea, que não tem rente, nada disso. Não, ele tá jogando contra o Shirov, né? Um jogador fortíssimo aí, então confere, né? Confere. Ah, Rafael, mas esse lance aí, o que o Stockfish acha desse lance? Ele dá como equilibrada a posição, tá bom? Praticamente equilibrada aí. Ele não enxerga esse lance como o melhor da posição, mas depois de feito, ele dá como um lance possível aí da posição. Então o Ivanchuk sabia o que estava fazendo aí. Beleza, gente? Espero que vocês estejam curtindo aí a nossa playlist de carnaval. Aí as partidas carnavalescas do gênio Ivanchuk, o gênio sem coroa. Tá bom? E a gente continua aí então com a nossa playlist com mais partidas do Ivanchuk no carnaval. Espero que vocês tenham gostado aí. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!